Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada. Hoje tem jogo da vida, hoje tem Coringão, tem Cuiabá e Corinthians fiel. E o Corinthians, mais que tudo, precisa desses 3 pontos, porque o Vitória venceu. A zona da confusão tá se afunilando. E o Corinthians, pessoal, tem que sair dali. Ali não é lugar pro Corinthians. Tem que ir lá em Cuiabá e vencer. Não importa o placar, o que importa são os 3 pontos. Coringão vai todo desfalcado. Todo não. Acredito que o ataque do Corinthians vai ser o Memphis Depay e o Thales Magno. Porém o Yuri Alberto não joga, vai ter algum desfalques no meio campo. Fica até o final do vídeo que você vai ver a provável escalação do Corinthians. E fiel, chega fiel, porra, chega representando aí com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E vamos ver aqui as notícias do Corinthians para hoje. Hoje tem Coringão, fiel, representa que o jogo é difícil. Exatamente, porque amanhã tem River Plate e Atlético Mineiro, na quinta-feira Racing e Corinthians, mas o Corinthians, vocês sabem, amigos Zupac e Edu Elias, que antes de pensar na Sul-Americana, ele tem esse compromisso de hoje pelo Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal. E o Thales Magno, lembrando, Yuri Alberto está suspenso, está fora do jogo de hoje. Pode pintar Thales Magno, de repente, ou Romero, ao lado do Memphis Depay. Thales Magno falando sobre esse jogo importante do Corinthians pelo Brasileirão. A preparação foi boa, independente de ser curta, trabalhamos forte, trabalhamos muito concentrado no erro dos adversários, onde tem espaço, onde não tem. Então vai ser muito importante esse jogo, todos nós sabemos, e estamos bem trabalhados para que possamos ganhar esses 3 pontos. O jogo é difícil, mas vamos propor o jogo, vamos atacar, vamos com garra e com muita vontade de ganhar, sem medo de jogar. Vocês viram ali o Thales Magno falando da preparação, trabalharam muito, trabalharam em cima do erro do adversário. E aí, o nosso amigo do estúdio aqui, o Banjo da Fiel, um dos câmeras que está aqui, ele já falou, trabalharam em cima do erro do Cuiabá? Então trabalharam o dia inteiro, porque o que o Cuiabá tem errado nesse campeonato é brincadeira. Tem muito erro para estudar. Não é verdade, Zupac? O Cuiabá é um dos piores times do campeonato, né? O Corinthians não venceu o Cuiabá jogando em São Paulo, mas precisa vencer o Cuiabá jogando fora de casa. A gente fala da semana histórica que a gente vive aqui no âmbito sul-americano. A semana do Corinthians, de hoje até a próxima segunda-feira, é uma semana que tem o jogo de hoje contra o Cuiabá, que vale demais pelo Campeonato Brasileiro, o jogo de quinta-feira contra o Racing, que vale demais, vale vaga na final, e na segunda-feira que vem daqui uma semana, derby com o Palmeiras. Então, assim, acho que até a maneira que o Corinthians vai encarar o jogo de quinta-feira contra o Racing, em termos de escolhas, por exemplo, e o derby de segunda-feira contra o Palmeiras, passa muito pelo que aconteceu hoje. Se o Corinthians vencer o Cuiabá fora de casa hoje, ele não só sai da zona de rebaixamento, vencendo um adversário que é pior do que ele, mas ele ganha um ânimo, um respiro para 2 jogos muito importantes que vem pela frente, e o contrário também vale. Se o Corinthians perde do Cuiabá, o jogo de quinta-feira aumenta demais a pressão, e o derby de segunda-feira, ele vira a final de Copa do Mundo da vida do Corinthians. Então serão dias muito importantes. Bom, o Corinthians também não conta com o Martínez, né? Um volante importante ali para o Ramon. Ali tem algumas ideias, até o próprio Ranieri, que veio do Cuiabá, né? E o Corinthians ainda não pagou todas as prestações, ainda tem uma que venceu em agosto, que não foi paga. Seria simbólico, né? Dessa grande discussão sobre a inadimplência corintiana, é o Ranieri ser titular contra o Cuiabá, valendo permanência em Série A, né? Agora, e essa ausência do Yuri Alberto? O Romero entrou contra o Racing, não foi muito bem. E muito torcedor, eu tava ali na Neoquímica, muito torcedor falou, o Thales tá ali, ele podia incendiar esse segundo tempo. Você acha que a opção vai ser mesmo pelo Thales? Então, assim, o desfalque, e acho interessante a gente destacar hoje como as coisas mudam, né? O desfalque do Yuri é muito grande hoje, e sei lá, há 2 meses a gente falaria sobre isso e alguém daria risada se falasse, nossa, o Yuri Alberto um grande desfalque. O Yuri soube aproveitar, assim, o Yuri se viu pressionado a partir do instante que o Corinthians contratou primeiro o Héctor Hernandes, que quase não jogou, mas ele foi contratado para jogar, e posteriormente o Memphis Depay. A partir dali, 2 coisas aconteceram. Acho que houve uma pressão em cima do próprio Yuri, chegou uma concorrência que vai te fazer perder espaço. E também chegou gente, especialmente o Memphis, que tirou do Yuri o papel de
de ser o principal atacante do Corinthians. Isso fez um bem danado a ele. Ele cresceu em dupla com o Memphis Depay. Então o crescimento do Yuri ele é visível, o desfalque dele tende a ser sentido hoje. E a questão Romero e Tales é o que um entrega e o que o outro não entrega. O Ramon Dias sente falta de competitividade no Tales. E o Romero tem. Só que o Romero joga mal. E o Tales joga bem. Então ele vai ter que fazer uma escolha entre um jogador que é melhor, que é o Tales, ou aquele que compete mais, que é o Romero. Eu escolheria o Tales Magno e acredito que o Ramon Dias também escolherá. E aí, de repente, né, Abel, uma possível entrada do Tales Magno também ajude o Ramon a definir o time que vai enfrentar o Racing aqui em Buenos Aires na quinta-feira. E lembrando que a Sul-Americana vale demais, vale um título, mas também vale a Copa do Brasil do ano que vem, né, Abel? Porque o Corinthians não se classificou pelo Campeonato Paulista. E se for campeão da Sul-Americana, Libertadores também do ano que vem garantida. Estava ouvindo atentamente a análise do amigo Zupac e até a comparação que ele fez Romero, Tales Magno, dizendo, o Romero joga mal, o Tales Magno joga bem. Eu acrescentaria um mas o Romero em jogos decisivos, desde o ano passado, aparece e faz gol. Ou estou errado? Não, mas eu acho que para o momento é uma aposta muito no pensamento mágico. Como assim? Pensamento mágico? Muito pensamento David mágico. Copperfield? Essa coisa, porque o Romero joga bem. A amostragem mais recente é de um Romero que não se encontrou na última partida e de um Tales Magno. Ele aparece nessas horas, hein? Não, então, pensamento mágico. Mística. Não. Eu prefiro... Não é mágico, não. É realidade. Eu prefiro... Pode ver o monte de gol que ele fez em jogo decisivo que o Corinthians precisava. Eu prefiro o pensamento magno. Acho que não é noite para recomposição, não é noite para nada. Professor, você está arrebentando a boca do balão hoje. Pensamento magno. Eu acho que é noite de alguém mais incisivo, é noite do Corinthians esquecer que é um jogo fora de casa, para o Corinthians jogar como se estivesse em casa, porque quem acompanhou a rodada de fim de semana sabe, é a situação que o Corinthians está pedindo desde que entrou nessa condição da zona da confusão. Uma vitória hoje, o Corinthians colocará, inclusive com o mesmo número de partidas que os outros, que é uma coisa que o Corinthians nunca teve. O Corinthians sempre teve jogos a mais. Pela primeira vez, o Corinthians colocará vários adversários abaixo. Então tem que ganhar esse jogo por isso. Só uma pergunta antes de ouvirmos o Eugênio Leal, que está com a mão levantada aqui, ó. Tem um palpite. É o mesmo adversário? É o mesmo. É o Cuiabá? É. Que jogou com o Vasco na sexta-feira? Em tese é. Você sabe que na penúltimo prática, colocado. a teoria é outra. 27 pontos. 4-0 Corinthians, meu palpite. Diga, Eugênio. Ousado. O Bernardo Franco vai usar no vestiário. Bem ousado. Palpites. Não, sobre o que o professor colocou aqui, de o Corinthians jogar lá em Cuiabá hoje, da mesma maneira que joga em casa, há uma dificuldade nesse caminho, que é o ambiente. Né? O ambiente, ele engloba não só o que está no extracampo, e eu acho que o Corinthians terá uma boa torcida hoje na Arena Cuiabá, mas no que toca gramado, é um gramado mais lento que o gramado da Neoquímica Arena. Um detalhe importante. E temperatura, condições normais de temperatura e pressão CNTP, não é isso? Tem. Quente. É muito mais abafado, muito mais quente. Então, os jogos em geral, os jogos disputados na Arena Cuiabá são jogos mais lentos do que em outros estádios, especialmente estádios que tem a grama mais rápida. A do Corinthians é bem rápida. É rápida eles porque molham ela bastante. é mista, né? Ela é mista. Então, ela não é do nível dos estádios de grama sintética, como a Arena da Baixada, como Newton Santos, como o Palmeiras, mas ela dá muita velocidade para o jogo. E o Corinthians trabalha muito bem em cima dessa velocidade. Então, a característica do jogo hoje é um jogo mais cadenciado, mais lento. E é preciso se adaptar. Por isso é difícil jogar exatamente como ele joga em casa. Minha opinião apenas. Você escalaria Tales Magno ou Romero? Ou você acha que pelo que você conhece e tem visto do Ramon Dias, que ele vai com quem? Eu acho que vai de Romero, porque é um jogador mais... O Ramon Dias entende o Tales Magno como um meia que chega ao ataque. E o Romero como atacante. Está entendendo onde eu estou querendo chegar? Ele pode eventualmente botar o Tales Magno por dentro, porque se ele jogar como sempre, né? Com 3 volantes, um meia e 2 atacantes. Se ele jogar assim, por dentro, o Memphis com o Romero. A não ser que ele coloque, mas aí seriam os 2. Coloque o Tales, como já vem usando costumeiramente, como mais um jogador de meio campo. Que ele pode fazer isso.
em função da ausência do Martínez. Então ele pode botar 2 volantes e o Tales completando o meio pela esquerda, com o Garro à frente deles, e aí na frente o Romero junto com o Memphis. É uma das possibilidades. Gostei da sua explicação também do fator casa, com detalhes de gramado e temperatura. Mas é o que a gente acompanha quando os jogos acontecem lá em Cuiabá. São jogos normalmente mais lentos. Claro, tem uma jogada ou outra de velocidade, arrancada, mas no todo são jogos mais cadenciados. Vou voltar lá com os amigos Eduardo Elias e Gustavo Zupac. Certamente no início do programa vocês não estavam acompanhando, estavam terminando o café da manhã com aquele croissant, aquela média luna com doce de leite. Vocês não viram o início do F360. No início eu trouxe um termo aqui que veio na minha cabeça hoje de manhã, amigos Edu Elias e Gustavo Zupac, e você que nos assiste no F360, que é o desespero derradeiro. Porque nesse final de semana, Edu e Zupac foram demitidos, por exemplo, os técnicos do Bragantino e do Juventude. Os 2 que o Corinthians pode passar em caso de vitória hoje. Exatamente. O Caixinha e o Jair Ventura, e eu estava dizendo, para resumir a história, para não me alongar muito, que isso acontece todos os anos no Campeonato Brasileiro, que é aquelas últimas rodadas, aquele time que está com risco de cair e aquele desespero final, aquele DD, desespero derradeiro de trocar de técnico e achar que vai resolver. Vocês acham que isso pode acontecer com o Corinthians nessas últimas rodadas? Amigos Edu Elias e Zupac. Olha, Bel, muita gente, eu gostei da definição de desespero derradeiro, muita gente também pode chamar de manual para o time cair, porque acontece muito, né? É verdade. Essa expressão. É raro, mas acontece muito. Especialmente com um time grande. Agora, se vai cair ou se está ameaçado, acho que não. Mas as críticas para cima do Ramon Dias por parte da Fiel são muito grandes. Ele não vê o jogo, ele não está enxergando. Depois que o Corinthians fez o segundo gol contra o Racing, ele devia ter mudado no time, o Charles estava cansado. Então as críticas são muitas. Assim, a pressão em cima do presidente, inclusive dentro do clube, conselheiros, né? E é um presidente que presidente, já está pressionado politicamente por tudo que acontece no Corinthians. E neste cenário, pressões em cima do presidente para que ele tome atitudes relacionadas ao futebol acontecem. Muitas vezes é conveniente para o próprio presidente atender a esses anseios políticos respingando no futebol para aliviar a própria barra. Então, a pressão de fora, em cima do Augusto Melo, para demitir o Ramon Dias em caso de eliminação para o Racing, ela existe. Agora, se ele vai ceder ou não é outra história. Eu particularmente, não cederia, embora entenda que o trabalho tem pontos negativos e eles são bem visíveis nos últimos jogos. Eu acho que por tudo que o Corinthians já passou, uma nova troca de técnico, faltando 7 jogos, né, já tirando de hoje, para acabar o Campeonato Brasileiro, é algo ainda mais perigoso para um time já tão bagunçado quanto o Corinthians. E olhando de maneira mais ampla para o trabalho do Ramon Dias, a gente não pode só pegar o recorte dos últimos jogos para definir o que é o trabalho. A gente tem que lembrar o que era o Corinthians quando ele assumiu. Era um time muito pior, tecnicamente muito pior. Em que pese ganhou muitos reforços nessa janela. Praticamente um time inteiro que ele ajudou a montar, mas o Corinthians não existia. O Corinthians não era um time que não competia. O Corinthians ia cair com certeza se o Ramon não conseguisse dar o mínimo de senso competitivo para a equipe, e ele deu em vários dos jogos, né, nessa caminhada. Mas é bem verdade que do jogo de ida com o Flamengo, né, pela Copa do Brasil para frente, os erros do Ramon e do Emiliano, da comissão técnica, ficaram mais visíveis e alguns deles acabaram expondo o Corinthians a resultados ruins, a eliminação na Copa do Brasil, ao empate com o Racing no jogo de ida, e é claro que isso aumenta a pressão. Eu não chamaria o trabalho de ruim, eu chamaria o momento de complicado. Decisões nos últimos jogos, nos jogos de mata-mata especialmente, foram decisões que ajudaram a comprometer o futuro do Corinthians. Mas uma troca de técnico a essa altura, embora possa trazer uma solução inesperada e mágica, mas eu acho que ela coloca o Corinthians mais em risco do que propriamente perto de uma solução que hoje ninguém enxerga como tão concreta assim. O torcedor corintiano muito pensando aqui em Buenos Aires, no jogo de quinta-feira, mas tem essa disputa na Arena Pantanal contra o Cuiabá nessa noite de segunda. E a gente tem que lembrar que são 5 pontos que separam as duas equipes, 27 para 32. Se o Cuiabá não tivesse perdido do Vasco, ou tivesse vencido o Vasco, a situação ia estar bem seria um confronto perigosa. direto. Mas o Cuiabá
luta pela sobrevivência, a gente não pode esquecer disso. Sim, se tem uma chance, é agora nessa reta final de começar a ganhar jogo. E essa parte do campeonato, e é uma parte grande, a gente tá falando, sei lá, do 12º para baixo, todo mundo corre algum tipo de risco, muito ou pouco. No caso do Cuiabá, é um risco quase irreversível. Até o Fluminense. O Fluminense vinha super arriscado, ganhou 2 jogos, pum, foi lá em cima. Se nos próximos 3 jogos ele não ganhar, acho que ele volta pra conversa, né? O Bragantino foi descendo ladeira, agora pode ser ultrapassado pelo Corinthians. O Juventude estava numa situação confortável, tal qual o Criciúma. O Atlético Paranaense, que ganhou do Cruzeiro na última, né, uma vitória super importante. Então é um campeonato muito embolado. Mas como o professor falou, depois de muito drama, depois de rodadas e rodadas e rodadas na lama, o Corinthians tem a chance de botar a gente para baixo dele e respirar fora da zona de rebaixamento antes de um derby. O que para o Corinthians, no contexto do campeonato, seria muito grande. E para o Cuiabá, uma derrota hoje, acho que praticamente resolveria a questão para rebaixamento. Né? É isso. Que momento do Corinthians, né? Ao mesmo tempo que vê uma final da Sul-Americana aí, adiante com Memphis Depay, que é muito ídolo, né? Corre o risco de rebaixamento. É um momento muito delicado do Corinthians, muito curioso, né? Mas Memphis Depay, quando joga a bola, que nem, Abel, o primeiro gol do Corinthians, que jogadaça, né? Quando a bola cai no pé dele para resolver... É que tem um pacote, né? Às vezes ele prende demais e tal, mas quando a jogada sai... Tem hora, por exemplo, ele que ele poderia resolver mais simples. É porque ele é muito talentoso, ele é muito técnico, e quando ele percebe que ele tá bem no jogo, e o primeiro tempo contra o Racing foi assim, ele percebeu que ele tava voando, ele dá uma leve exagerada no toque de calcanhar, em querer mais um drible, mas ele é de fato muito melhor do que os outros. Vai ser interessante, inclusive, vê-lo se comportando num estádio argentino contra uma torcida argentina. Pra ele vai ser uma experiência, acho que inédita, né? Imagina que ele nunca jogou aqui na Argentina, e contra uma torcida como a do Racing, vai ser um evento bem curioso de acompanhar. Hoje, Memphis Depay em campo no Mato Grosso, né? Com a torcida matogrossense ali, dividindo com a Fiel também, né, Abel? Exatamente, você lembrou a jogada do primeiro gol, eu me lembrei também do gol de falta que ele fez contra o Atlético Paranaense, num momento crítico do jogo, um momento difícil, deu uma desafogada ali, estava empatado. Enfim, é um jogador que todo mundo sabe a qualidade. E no final do jogo ele quase marca um gol também. Que a bola com curva contra vai contra o Racing, no ângulo oposto ali. Teve a chance de marcar o terceiro gol do Corinthians. Seria o gol da vitória, né, Abel? Exato. Pessoal, tava olhando a classificação. Quer dizer, eu olho a classificação quase todos os dias. Mesmo quando não tem rodada, eu tô olhando a classificação, fazendo contas. E aqui, pessoal, se o Corinthians ganhar hoje, vai a 35 pontos, ultrapassa o Juventude e o Red Bull Bragantino, que está com 34. E o Paranaense também. O Paranaense está com 34 também. Aí o Corinthians iria para 35 na 15ª posição. Porque o Vitória também tem 35, só que o Vitória tem vitórias a mais que o Corinthians. É uma redundância ou concordância? Vitória tem mais vitórias do que o Corinthians. Então, pessoal, o jogo de hoje é fundamental. Fundamental. Jogo da vida. Se ganhar hoje, pessoal, vai pro clássico, ó. Camisa folgada. O clássico é em casa. Com certeza, a arena vai estar daquele jeito, sempre lotada. E sem falar que também vai para a Argentina com mais confiança. Então é vencer hoje, pô. É vencer hoje. E digo mais. Já vou logo chutando o pau da barraca. Se tropeçar hoje, demite hoje mesmo o Ramon Dias. Não espera mais. Vocês acham que o Augusto Melo já não tem um plano B? Você acha que ele já tem alguém em mente? Se perder hoje pro Cuiabá, hoje mesmo no vestiário tem que demitir o Ramon Dias. O que você pensa? Quero ver a sua opinião. Comente aí. Use o espaço de comentário para dar sua opinião. E não esquece do like, hein, Fiel? Fiel, fortalece com like aí. E hoje tem um desfalque do Martins e do Yuri Alberto. Vocês colocariam quem? Eu no meio campo já vou de Bidon. E no ataque, Memphis e o Thales Magno. Romero entra no segundo tempo para acabar com tudo, definir o jogo. 2-0 Corinthians hoje com gol do Romero no segundo tempo. Comenta, Fiel, e fortalece com like.